Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: a ida de Ló a Sodoma. Em acolhimento ao texto de Gênesis, capítulo 13, versículos 10 ao 13. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versos 10 ao 13. Aqui temos a escolha que Ló fez quando se separou de Abrão. Nesta ocasião, poderíamos ter esperado, primeiro, que ele tivesse expressado falta de vontade de se separar de Abrão e, pelo menos, o tivesse feito com relutância. Segundo, que ele tivesse sido educado a ponto de ter devolvido o direito de escolha a Abrão. Mas nós não encontramos nenhuma evidência de deferência ou de respeito para com seu tio em toda a questão. Tendo Abrão lhe oferecido a escolha sem qualquer agradecimento, ele aceitou e fez a sua escolha. As paixões e o egoísmo tornam os homens rudes. Na escolha que Ló fez, podemos observar, ponto número 1, o quanto ele visava a generosidade da terra. Ele contemplou toda a campina do Jordão. A planície onde ficava Sodoma, que era toda bem regada, e talvez a briga tivesse sido sobre a água, o que o tornou particularmente interessado nesta vantagem. E Ló escolheu para si toda a campina, versículos 10 e 11. Aquele vale, que era como o próprio jardim do Éden, agora lhe fornecia uma perspectiva das mais agradáveis. Aos seus olhos, ela era bela para a sua posição, a alegria de toda a terra. E, portanto, ele não duvidou que ela lhe propiciaria um assentamento confortável e que em um solo tão frutífero ele certamente iria prosperar e ficaria muito rico. Isto foi tudo o que ele enxergou. Mas o que aconteceu? Ora, as próximas notícias que temos dele são de que ele está entre os arbustos, ele e os seus cativos. Enquanto viveu entre eles, irritou a sua alma justa com a convivência com eles, e nunca teve um dia bom com eles, até que, por fim, Deus incendiou a cidade por cima da sua cabeça e o forçou a subir montanha, em prol da segurança daquele que escolheu a planície para ter riquezas e prazer. Observe que as escolhas sensuais são escolhas pecaminosas e raramente têm sucesso.
Aqueles que, ao escolher relacionamentos, vocações, residências ou assentamentos, são guiados e governados pelas concupiscências da carne, pelos desejos dos olhos ou pela soberba da vida, e não consultam os interesses das suas almas nem a sua religião. Não pode esperar ter a presença de Deus entre si, nem a sua bênção sobre si, mas são normalmente desapontados até mesmo naquilo que mais desejam. Assim, deixam de ter satisfação naquilo que prometeram a si mesmos. Este princípio deve nos governar em todas as nossas escolhas. O melhor para nós é aquilo que for melhor para a nossa alma. Ponto número 2. Quão pouca consideração ele demonstrou para com a iniquidade dos habitantes. Eram maus os varões de Sodoma. Versículo 13. Observe. Primeira observação. Embora todos sejam pecadores, ainda assim alguns são mais pecadores do que outros. Os varões de Sodoma eram pecadores de primeira grandeza, pecadores contra o Senhor, isto é, pecadores atrevidos e ousados. Assim eram conhecidos. Consequentemente, nós lemos sobre aqueles que publicam os seus pecados como Sodoma, aqueles que sequer os dissimulam. Isaías capítulo 3, verso 9. Segunda observação, que alguns pecadores são os piores para viver em uma terra boa. Assim eram os sodomitas, pois esta foi a maldade de Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. E tudo isto era sustentado pela grande abundância que a sua região fornecia. Ezequiel capítulo 16, verso 49. Desta maneira, a prosperidade dos tolos os destrói. Terceira observação, que Deus frequentemente dá grande abundância a grandes pecadores. Os desprezíveis sodomitas viviam em uma cidade, em uma campina frutífera, ao passo que o fiel Abrão e sua piedosa família viviam em tendas nas montanhas estéreis. Quarta observação. Quando a iniquidade chega ao máximo, a ruína não está distante. Pecados abundantes são presságios seguros de julgamentos próximos. Agora, a vinda de Ló para viver entre os sodomitas pode ser considerada. Primeira consideração, como uma grande misericórdia para eles e um provável meio de levá-los ao arrependimento. Pois agora eles tinham entre si um profeta e um pregador da justiça. E se lhe tivesse dado ouvidos, poderiam ter sido transformados e a destruição poderia ter sido evitada. Observe que o Senhor Deus envia pregadores antes de enviar destruidores. Pois ele é bom e não deseja que ninguém pereça. Segunda consideração. Como um grande sofrimento para Ló, que não somente lamentou ver a iniquidade dele, 2 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8, mas foi perturbado e perseguido por eles, porque não agia como eles. Observe que frequentemente tem sido um grande incômodo para os homens justos viver entre os ímpios, peregrinar em Meseque. Salmo 120, verso 5, e não pode ser mais lamentável se, como Ló, aqui, tiverem causado isto a si mesmos por meio de uma escolha imprudente.